Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar mais um passinho no nosso estudo da teologia, da cristologia. Hoje nós vamos entrar, então, dentro dos evangelhos e vamos ver Jesus Cristo. Teologia, cristologia, esta matéria estuda Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Então nós vamos fazer isso a partir do quê? Dos evangelhos. Então vamos começar hoje com o Evangelho de São Marcos. Mas antes de começar, quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês que estão nos prestigiando com a sua audiência aqui no nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar um gostei e partilhar à vontade. E você que já está assim nos prestigiando há muito tempo, muito obrigado pelo seu prestígio. Muito obrigado a todos vocês também que colaboram com o nosso canal, que mantêm o nosso canal no ar, com as suas doações, com a sua participação. Bom, hoje nós vamos então iniciar o estudo da cristologia pelo Evangelho de São Marcos. Ou seja, nós podemos dizer que o Evangelho segundo Marcos, ele é o mais arcaico, mais antigo. Ele apresenta algumas passagens até um pouco toscas, assim, de uma vivacidade tamanha, das quais resulta a imagem de Cristo marcadamente humana, mas também com uma nitidez de divino. Então nós vamos tratar esses principais traços de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, o Cristo da fé, dentro do Evangelho de São Marcos. Bom, Jesus, primeiro ponto, em Marcos, Jesus, verdadeiro homem. E aí, Marcos vai falar disso através do quê? Da narração dos afetos de Jesus. São Marcos, ele põe em relevo especial as características da autenticidade da humanidade de Jesus. Ele geme, suspira profundamente. Nós temos isso lá em Marcos 7,34, Marcos 8,12. Jesus diz assim: até quando terei que suportar-vos? Ele geme, ele suspira, ele fica indignado, ele se entristece. Jesus fica entristecido com a dureza do coração dos fariseus, Marcos 3,5, né? Tanto que entrega a sua missão, que não tem mais tempo para comer, ou seja, Jesus se lança ao trabalho. Alguns dizem que ele está fora de si, Marcos 3,21. Ou seja, Jesus, ele vai se mostrando humano. Tem um grande amor pelas crianças, Marcos 9,36, Marcos 10,16. Além desses, Jesus apresenta traços humanos, muito mais que os outros evangelistas. Com veemência, Jesus fala firme com os vendilhões do templo, Marcos 11. Ele sofre duramente quando no plano físico e no plano espiritual. Então, Marcos busca mostrar isso, que Jesus de fato ele está inteirado do mundo, ele vive tudo que ele está. Ele não é alguém que está passeando, ele não é alguém que está de férias, ele está vivendo aquele momento. Jesus, ele vive cada momento na intensidade própria de cada momento. Quando ele está fazendo uma pregação, quando ele está fazendo uma correção, ele faz isso com toda a sua alma, com todo o seu coração. E aí isso nos leva a uma outra expressão de Marcos, o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma expressão semita que significa simplesmente homem. Ocorre 93 vezes em Ezequiel. Em Daniel, toma um sentido messiânico, e nós temos isso lá em Daniel 7,3 seguintes, significa o homem-rei, o centro da humanidade, da história, é aquele que faz a consumação da história. Alguns textos apócrifos judeus usam a expressão própria para indicar o Messias. No Evangelho de Marcos, este título ocorre 14 vezes nos lábios de Jesus e nunca em frases próprias do evangelista, né? Então, Jesus, ele se entende como o Filho do Homem. Disso se deduz que Jesus quis designar-se por esse título. Assim como nós podemos dizer que essas palavras são palavras
próprias de Cristo. Ou seja, Cristo, ele usou este termo para se designar. É a autotitulação. A tradição cristã, ela deixou cair em desuso essa expressão, talvez por ser menos inteligível no ambiente não semita, ou seja, filho do homem. No ambiente semita ela tem um significado, mas fora desse não tem tanto significado. E esse filho do homem, esse que significa Messias, que significa Salvador de Deus, ele tem alguns poderes. Esses poderes que ele goza, o filho do homem tem poderes tais como perdoar os pecados. Marcos 2:10, como Deus perdoa. O Senhor do sábado, como Deus é Senhor do tempo. Marcos 2:28. Que consuma a história, que dá termo à história. Marcos 13:26, 14, 62. E podemos notar também que o título Filho do Homem é a expressão do poder da glória do Messias. É associado em Marcos ao título de Servo de Yahvé, que indica a missão sofredora e expiatória do Filho do Homem. Assim, as três profecias da paixão têm como sujeito o Filho do Homem. Marcos 8:31, 9:31, 10:33. Em Marcos 10:45, se fundem em duas sentenças. O Filho do Homem é o servo de Yahvé. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, Marcos 10:45, esse versículo, ele funde os dois conceitos. Em Marcos 9:12, 14 e 21, a passagem evidencia um aspecto do Filho do Homem, ou seja, ele é aquele que vai fazer a expiação sacerdotal. E aí acaba por combinar o título de Filho do Homem e de Servo de Yahvé. Jesus indica a originalidade do seu messianismo. Não é apenas uma afirmação de glória, de poder, né, como esperavam os judeus, mas implica também no serviço de expiação, de sofrimento, dos pecados dos homens pela sua ação de graças a Deus. E é de notar que em outra diferença entre Jesus Messias e o Filho do Homem de Daniel, ao passo que este é um personagem um tanto vago que aparecerá no futuro, consumando a história, Jesus, Filho do Homem, é uma figura concreta, que desde já exerce a missão e realiza obras poderosas. Assim, o messianismo de Jesus purifica e enriquece o conteúdo da expectativa dos judeus. O segundo tema que nós encontramos dentro da humanidade de Jesus é o segredo messiânico. Em Marcos é especialmente notável a imposição do segredo messiânico. Em outras palavras, em Marcos, Jesus mesmo nunca aplica-se a si o título de Messias, mas ele atua como Messias. Ele faz curas, ele multiplica os pães, ele entra triunfalmente em Jerusalém. Tudo aquilo que o Messias deveria fazer, ele fez. Quando alguém confessa os pecados, confessava ser Jesus o Messias, Jesus impunha-lhe silêncio. Ou seja, fossem os enfermos curados, eles não deveriam falar. Fossem os discípulos, fossem os demônios. Em tal situação, Jesus impõe silêncio. Então, os enfermos são curados. Marcos 1:44, 5:43, 7:36, 8. Silêncio. Os discípulos reconhecem Jesus. Marcos 8:30. Os demônios, os gerasenos que saíram dos demônios. Tu és nós sabemos quem tu és o Cristo. Silêncio. Essa imposição de silêncios quer apontar para quê? Para que as pessoas façam experiência. Jesus evita a falsa interpretação do messianismo. Para os judeus, este tinha que ter um caráter político, nacionalista, e isso não condiz com a maneira de ser Messias de Jesus. São Marcos, ele acentua muito as dificuldades de compreensão dos discípulos, que estavam impregnados com a concepção meramente humanas. Marcos 4, 10 a 13, Marcos 6, 52, Marcos 7, 17 e 23, Marcos 8, 17 e 21, vão falar disso. Após a Páscoa, tudo isso que eles tinham experimentado, vivido, então vem à tona. Eles conseguem compreender quem é o Messias, quem é o Filho do Homem a partir do mistério pascal,
a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aí nós devemos notar que a imposição do segredo não era ao ponto de impedir os discípulos de reconhecer essa identidade de Jesus, mas que eles fizessem essa profissão de fé a partir de convicções próprias. E este foi se revelando, como confessou Pedro em Cesareia de Filipe, Marcos 8, 9, e morreu precisamente por atribuir as funções de Messias ao Filho de Deus. Então, nós temos aqui outro aspecto de Jesus, é Deus Filho feito homem, Jesus. O título Filho de Deus, a atribuição deve-se, desde o título de Jesus, caracterizado bem no Evangelho de Marcos, ou seja, para Marcos, Jesus é Filho de Deus. Marcos 1:1. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho começa assim. Exprime-se assim a fé do evangelista e dos primeiros cristãos. Para os primeiros cristãos, Jesus é Filho de Deus. Marcos 3:11 e 5:7. Os demônios expulsos dos possessos proclamaram Jesus como Filho de Deus. Esta confissão deve exprimir uma fé vaga e imprecisa. Marcos 1:11. O Pai, no batismo e na transfiguração, aponta Jesus como este é meu Filho amado, no qual pus toda a minha confiança. Marcos 14:61. Jesus responde afirmamente o sumo sacerdote que lhe pergunta: é o Messias, o Filho do Bendito? Assim Jesus revela o mistério plenamente, após se tornar, ele dá testemunho dele mesmo. Ele queria que as pessoas entendessem para que fosse afastado todo e qualquer mal entendido. Marcos 15:39. É a vez do centurião romano, que impressiona pela fortaleza e ânimo de Jesus e confessa: verdadeiramente esse homem era Filho de Deus. O centurião não deve ter percebido todo o alcance das palavras, mas como quer que seja, o Evangelho de Marcos se encerra com a profissão de fé. Então ele inicia com uma profissão de fé das primeiras comunidades e termina com a profissão de fé dos pagãos, a quem as primeiras comunidades estão indo. Então, para que a gente entenda a cristologia, ela se dá assim: o Evangelho de Marcos se inicia com a profissão de fé das pessoas que receberam o primeiro anúncio e termina com a profissão de fé aqueles a quem este anúncio será levado agora na segunda etapa, dos pagãos. Então, nós temos essas relações. E como é que isso foi apresentado? Bom, Marcos, como bom semita que era, não fala da essência divina de Jesus. Isso seria fazer metafísica, uma coisa que não era muito habitual aos semitas, ao povo judeu. Mas ele tenciona dizer que Jesus é Deus, mostrando que Jesus faz as obras que Deus faz. Assim, nós chegamos nos milagres. Assim, na presença do paralítico, Jesus perdoa os pecados, escandaliza aqueles que estão ali. Mas o que ele faz? Para dissipar esse escândalo, ele vai dizer: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, eu digo, levanta-te e anda. Marcos 2, 3:12. Além desse, Jesus efetua 19 outros milagres, segundo Marcos, mostrando, evidenciando o domínio do Mestre sobre a tempestade, sobre as forças da natureza, sobre as enfermidades e sobre a própria morte. Dessa maneira, Jesus é apresentado como o homem que atua como Deus. Procedendo assim, Marcos afirma duas realidades: a verdadeira natureza humana e divina de Jesus. Alguém poderia perguntar agora se as narrativas de milagres de Jesus são fidedignas ou correspondentes a fatos históricos. Em resposta, podemos propor várias ponderações. No momento, vamos considerar o seguinte: no Evangelho de Marcos, os relatos de milagres apresentam 31% do texto. Se considerarmos unicamente os 10 primeiros capítulos de Marcos, que se referem ao ministério público, a proporção chega a 47%. É uma longa extensão de um homem que está falando, do autor que está falando de Jesus, e querendo que quem tenha acesso a esse texto tome as suas próprias, tire as suas próprias concepções, tire as suas próprias, construa a sua certeza. Então, narrativa dos milagres
não podemos entender de outra forma, a não ser como o quê? Como algo que ocorreu com as multidões. Então, assim, quando o Sinédrio ou o Supremo Tribunal dos Judeus procurou motivo para condenar a pregação dos cristãos, nada encontrou, a tal ponto que Gamaliel disse aos colegas: deixai de preocupar com esses homens, soltai-os. Pois se o intento é obra que provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, não podemos destruí-los, e não aconteça que nos encontremos movendo guerra contra Deus. Ou seja, não existe nada que foi construído. Ou seja, o próprio povo de Israel, os próprios líderes de Israel, não encontraram nada de criação. Simplesmente foram algo que foi dito, algo que foi visto e algo que era comprovado e que tinha as comprovações. Se Jesus não tivesse feito os milagres que fossem impressionantes, não se explicariam vários tópicos do Evangelho. O entusiasmo do povo por Jesus, a fé dos apóstolos na messianidade de Jesus, a decisão dos sacerdotes fariseus de eliminá-lo. Ou seja, ninguém elimina aquilo que não está atrapalhando. Todos os títulos e feitos que São Marcos atribui a Jesus têm uma finalidade única: mostrar que ele é o Messias, que ele é o Salvador. E aí aponta ao novo tema: Jesus feito homem para nos salvar. E aqui não é só bases da cristologia, mas também bases de aspectos da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação que se encontra em Marcos. Marcos tem muito. Então, quando eu falo de cristologia, quem é Jesus? E o que Jesus fez? A salvação. Nos deu a salvação. Então, Marcos vai trabalhar com essas duas realidades. E quando nós entendemos isso, nós temos que entender a questão do perdão. Perdão é a destruição do poder do pecado. E quem gosta de ler Marcos deve se deixar chamar a atenção pelo seguinte: o grande número de exorcismos e expulsões de demônios atribuídos a Jesus. Parece mesmo que destruir o maligno, rechaçar o maligno, vem a ser uma síntese do programa de Jesus. Percorria as aldeias da Galileia, pregando e expulsando demônios. Marcos 1,39. Muitos dos milagres de Jesus se relacionam com exorcismos, inclusive o primeiro milagre, 1,23. Jesus confia aos seus discípulos a missão de fazer a mesma coisa. Então, Marcos 3,15, ele envia para que eles curem e expulsem os demônios. E não podemos negar a historicidade de tais episódios, como se o demônio e a possessão diabólica fossem irreais. O demônio, na Sagrada Escritura, é tido como o príncipe deste mundo, João 12,31. O Deus deste mundo, 2 Coríntios 4,4. Por conseguinte, Jesus, ao expulsar o demônio dos homens, indica o fim do reino de Satanás e a vinda do reino de Deus. Quanto ao perdão dos pecados, Jesus o concedeu em Marcos 2, 5, 11. Além disto, comer com os pecadores, sinal para os judeus de comunhão de vida, implica o perdão já concedido. Então, quando Jesus se senta à mesa e come com os pecadores, ele está dizendo, em outras palavras, que não imputa a eles pecado. Jesus mesmo disse que não veio para curar os sadios, mas os pecadores. Os enfermos do pecado, do mal, são os pecadores. Ele quer ser médico. E aí vamos ao terceiro ponto. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele perdoa os pecados, e tudo isso ele faz por quê? Porque ele tem um projeto. A paixão, morte e ressurreição é parte do projeto de Deus, do plano divino. Jesus não morreu apenas por ter se incompatibilizado com os fariseus, os mentores do povo de Israel. A sua morte tem sentido mais amplo. Isso a gente tem que entender porque ele esboça algo de novo. Algo que está citado no servo de Javé, o servo sofredor, o resgate dos pecados. Ele faz isso com a vida. A própria instituição da Eucaristia dá origem à celebração do sacrifício de resgate. Isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por vós em favor de muitos. Isaías 53. O justo, meu servo, justificará a muitos. Então, essa aliança, Jesus faz uma aliança de sangue. Esse sangue de Jesus inaugura a nova e definitiva aliança. Então,
esses são os principais traços da figura de Jesus no Evangelho de São Marcos. Então, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do homem. Jesus é quem tem poder sobre terra, céu, sobre a vida, sobre a morte e sobre as doenças. Ele veio para expulsar os demônios e tudo isso para dar a salvação aos homens. Então, esses são os fundamentos de cristologia que se encontram. Esse é Jesus no Evangelho de São Marcos. Muito bem, espero que tenha sido útil para você essa aula. Na próxima, nós vamos tratar do Evangelho de São Mateus. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. E essa foi mais uma aula de Cristologia. Até o próximo. Fiquem com Deus.